Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje eu vou resolver uma questão sobre vetores, vetor resultante. Bom, antes disso a gente vai falar um pouco sobre grandezas. O que vem a ser uma grandeza? Uma dúvida muito comum entre alunos, do ensino fundamental e do ensino médio. O professor sempre fala sobre grandezas, mas ainda fica uma dúvida. Mas grandeza é uma coisa muito simples, pessoal. Tudo que eu posso medir de alguma forma, por exemplo, o volume do tanque de gasolina. O volume, então, é uma grandeza. A altura de uma pessoa, então a altura é uma grandeza. Tudo que eu posso medir é considerado uma grandeza. O que eu não consigo medir não é grandeza, ok? O que não é uma grandeza, por exemplo, o pensamento. Dá para medir o pensamento? Dá para colocar uma unidade no pensamento? Não dá. Então, pensamento deixa de ser grandeza, ok? Bom, existem dois tipos de grandezas. A grandeza escalar e a grandeza vetorial. A grandeza escalar é uma grandeza que não necessita a gente informar a direção, e o sentido, ou seja, para onde ela está apontando. Por exemplo, temperatura. A temperatura do meu corpo agora é 36 graus Celsius. Acabou. Já se completa. Então, só com o módulo 36 e a unidade graus Celsius, a temperatura foi bem definida. Mas, se eu falar que eu vou me deslocar agora 2 metros, para você pode parecer que tem sentido, mas realmente não tem sentido, porque está faltando a direção e o sentido. Eu posso me deslocar 2 metros na vertical para cima, posso me deslocar 2 metros na horizontal para a esquerda ou para a minha direita. Então, o deslocamento não é uma grandeza escalar, ele é considerado uma grandeza vetorial porque ele só se completa com direção e sentido. Note, a vertical é uma direção, o sentido é para cima, ascendente, tá? 2 é o módulo e metros vai ser o quê? A unidade. Uma grandeza vetorial, então, se completa com 4 coisas. Quais são? Direção, sentido, o módulo, que é o número, e a unidade de medida, que nesse caso, desse exemplo, foi o metro. Tudo bem? Existem várias grandezas vetoriais. A velocidade, a aceleração, a força, o campo magnético, o campo elétrico, entre outras. Bom, hoje eu vou estar resolvendo uma questão, então, sobre o que? Vetor resultante. E nesse caso, a grandeza vetorial será o deslocamento. Bom, o que a atividade da Universidade Federal de Alagoas trouxe para nós? Ela trouxe que um coelho desloca-se simultaneamente para o oeste 12 metros, para o norte 8 metros e para o leste 6 metros. Eu coloquei aqui a rosa dos ventos para a gente ter uma noção de oeste, norte e leste, que são o quê? As direções com seus sentidos. E o 12 metros é o módulo e a unidade, portanto, são vetores, ok? Bom, nesse caso, ficou um pouco tranquilo, já que para o oeste é horizontal, para o norte é vertical, então forma aqui um ângulo de 90, e de novo, para o leste, do norte para o leste, é de novo um ângulo de 90. Então, esse conjunto aqui me deu uma figura conhecida da gente como trapézio. E o vetor resultante, o deslocamento resultante, é a posição de saída até a posição de chegada. Então, o meu ΔS, o meu vetor resultante, é este em preto. Quando eu dividi, então, a partir dos 6 metros, formando aqui uma perpendicular com 12 metros, eu dividi ele exatamente ao meio. Note, virou um retângulo. 6 metros, 6 metros, 8 metros, 8 metros. Todos só sabemos que um retângulo tem lados opostos iguais e tem 4 ângulos de 90 graus, ângulos retos. Então, esse lado ficou valendo 8 e esse lado ficou valendo 6. Note que eu tenho aqui formado, então, que é um triângulo retângulo. Triângulo de Pitágoras, que eu posso aplicar aqui, então, o quê? O teorema de Pitágoras, para achar o tamanho, o módulo do ΔS. Foi o que eu fiz aqui, Pitágoras. Veja, ΔS ao quadrado, igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos.
Ficando assim, então, o quê? Que o ΔS, já tirando a raiz, né, de 6 ao quadrado, que é 36, mais 8 ao quadrado, que é 64, raiz de 100. Então, o deslocamento total foi 10 metros. Bom, pessoal, a questão já se acabou. Só é marcar a alternativa que contém 10 metros. E ainda eu poderia resolver essa questão de uma maneira mais fácil ainda, com esses lados 6, 8. Quanto vale a hipotenusa? A gente pode aplicar o que é conhecido aí da terna pitagórica, que é o triângulo 3, 4, 5. Note que se eu multiplicar por 2, eu vou ter o proporcional 6, que é um lado aqui do triângulo, 8, que é o outro cateto, e a hipotenusa que estão aqui vermelho, 10. Sem aplicar o teorema, eu posso usar simplesmente a lógica da terna pitagórica, encontrando também facilmente os 10 metros. Ok? Muito obrigado aí por assistir o vídeo. Pode dar um likezinho, por favor, e se inscreva no meu canal. Muito obrigado.